Terça-feira, 14 de março de 2023. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação. Mais um Folha no Ar. Todas as informações importantes para você começar este novo dia. Choveu essa noite em terça-feira, quer dizer, choveu pelo menos aqui no centro, uma chuva mais fraca e... tem para hoje, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, previsão de tempo parcialmente nublado, com possibilidade de chuva no decorrer do período, a probabilidade chegando a 40% no máximo. Tem até alerta aqui de chuva forte, mas aí já é para o leste goiano, então aqui para a região norte do estado, por enquanto, chuva, se chover, conforme a previsão aqui, é chuva fraca. A máxima de 31, mínima de 22, agora faz 24 graus aqui no centro. Com o Rodrigo Gonçalves na bancada, hoje vamos... Aí, tem tempo bom agora na cidade, hein? Vamos conversar, temos o prazer de receber aqui o Dr. Rodrigo Andrade Torres. Ele é médico, cirurgião oncológico, e vem para bater um papo conosco sobre o Março Azul Marinho. As cores que definem cada campanha, né, são simbólicas, são cores que alertam sobre cada doença, sobre cada situação, sobre cada momento, né, sobre cada campanha que é feita, não necessariamente doença. No caso hoje é sobre a prevenção do câncer, do tratamento da lesão do colo retal, e a gente vai falar muito sobre esse tema hoje, porque é assim, sobre essas entrevistas a gente vai se aprofundando para justamente fazer a entrevista, e aí a gente descobre, por exemplo, nas pesquisas, que esse câncer é o segundo tipo de câncer que mais afeta as mulheres no Brasil. Engraçado você pensar nisso, ou engraçado ou diferente, eu não sei. Enfim, você vai, mas logo o segundo tipo, ele é tão complicado assim, né? E até ontem, vamos dizer, a gente não sabia que ele era tão importante. E o terceiro a cometer os homens, né? A incidência dele é muito grande nas mulheres e também nos homens. Então daí a importância de se ter uma campanha durante todo um mês, que essa campanha é aquilo que a gente já falou aqui várias vezes, ela é para orientar, para chamar atenção, é para alertar a população, idosa, jovem, todo mundo, no sentido de se prevenir. O pré é tudo nesse caso, né? Então o doutor Rodrigo Andrade Torres já está conosco, já vamos começar a esclarecer sobre essa doença. E nada melhor do que um especialista que é fera aí no assunto para poder, né, detalhar todas as informações para a gente. No oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar, cuidando bem de tudo que te faz bem. E agora com um aplicativo exclusivo, onde você pode também baixar o aplicativo e seguir, acompanhar ali os resultados de exames históricos, marcar um atendimento domiciliar. Laboratório Plínio Bacelar. Dá um busca aí na sua lojinha que você vai encontrar. Destaques do portal folha1.com.br. Lamentável, hein? Começar com essa notícia logo pela manhã. Vítima do incêndio que matou 3 pessoas da mesma família, menino de 8 anos, morre no Hospital Ferreira Machado. A criança chegou a apresentar uma melhora significativa e respirava sem aparelhos, mas retornou para a UTI pediátrica, onde não resistiu e morreu nesta segunda-feira. Meu pai, tragédia sem tamanho, né? Uma família inteira aí.
A princípio, né, a causa do incêndio teria sido um curto de um ventilador, né, e dali, então, até o cachorrinho da família, eu me lembro aqui numa foto do jornal, morreu também. Que Deus tenha piedade de todos, né, meu pai. Polícia diz que Diogo Viola pode ter mudado rotina de trabalho para criar álibi. Assassinato de Letícia teria sido tentado dias antes do crime. Me parece que na terça, na quarta, né, não conseguiram, e na quinta, infelizmente. Filho do DJ Rony Miranda é assassinado em Travessão. Homicídio foi registrado no início da tarde desta segunda-feira. Caso é investigado pela 146DP. Campos ultrapassa 700 casos de dengue e município pede apoio. Assunto foi debatido nesta segunda-feira durante o gabinete de crise. A adolescente é morta a tiros e homem baleado em São Francisco de Itabapuana. Municípios e Estado do Rio recebem parcela extra de royalties. O repasse extra dos royalties do petróleo é referente a uma ação judicial movida pela Onpetro. Covid, idosos acima de 60 anos convocados para receber a vacina bivalente. A vacina também segue para as pessoas imunocomprometidas acima de 12 anos. Moraes liberta mais 130 pessoas por atos golpistas de janeiro. Desta vez, todos os libertados são homens. Implantação do novo centro de abastecimento, é o CEASCAM, é tema de reunião. Agricultura vai comprar alimentos para doar a entidades. Estado vai adquirir câmeras para viaturas e de reconhecimento facial. O investimento fica na casa dos 500 milhões de reais e inclui um pacote para diversas áreas. Espaço da Oportunidade oferece 211 vagas de empregos. Essas são algumas das manchetes do portal folha1.com.br que você confere aí ao longo do dia, toda a atualização a todo instante, lá todo o conteúdo gratuito. Terça-feira, dia 14 de março, são 7h13. Temos o prazer de receber aqui então o Dr. Rodrigo Andrade Torres, cirurgião oncológico, é professor também, faz parte da Unimed, atende pela Unimed em Campos também, e vem para falar sobre o câncer de colo retal. Doutor Rodrigo, prazer. Aqui 2 Rodrigos, agora que eu percebi que eu me liguei aqui, quando eu chamar Rodrigo, vocês ficam à vontade. Tipo técnico de futebol, aqui fica complicado. Rodrigo, aí olha os 2. Bom dia, Rodrigo, seja bem-vindo. Bom dia. Sinta-se em casa, é um prazer recebê-lo aqui, para a gente orientar essa população, buscar aí no conhecimento que o senhor tem, na experiência que o senhor tem, a melhor forma de se prevenir também contra essa doença. E aí, o Rodrigo vai trazer o bom dia dele aqui, mas assim, não dá para resumir basicamente nisso, mas como que eu vejo hoje, depois de conversar com tantos especialistas de tantas áreas hoje, mais um oncologista, e de uma área que é muito acometida, as mulheres e os homens também, é um câncer de grandes proporções aí, em termos de números de pessoas, e aí eu vou chegando à conclusão, num resumão dessas entrevistas todas, que muitas das vezes a boa alimentação, a alimentação saudável e uma prática esportiva, eu não vou dizer que nossa, não vai ter problema nenhum, mas você está basicamente, né, Sim. princípio de uma qualidade de vida melhor, né? Com certeza. Muito bom. Bom, vamos ao outro Rodrigo. Depois de uma semana aí, onde tivemos aquela cobertura na Câmara Municipal e que começa hoje de novo, hoje outra vez,
né? E aí acaba o sossego, porque paz, se tem entre lá os políticos, fora dos bastidores, porque para jornalista o couro tá comendo. Bom dia, Rodrigo. Eu acho que vai ser difícil essa pacificação aí, como tanto falam, né? Na verdade, a gente tem hoje uma sessão aparentemente mais calma, mas amanhã a gente tem a votação das contas da ex-prefeita Rosinha Garotinho, contas referente a 2016, uma conta que já tinha sido reprovada, seguindo aí uma indicação do próprio TCE, que essa legislatura anulou, na verdade, a votação da legislatura anterior, e agora o Marquinhos Bacelar então coloca em votação aí, no momento em que, para que as contas sejam revertidas, o parecer do Tribunal de Contas tem que ser revertido, ele precisa aí de pelo menos 17 votos favoráveis. E nas contas aí a base do prefeito não tem esses 17 votos. Então isso aí... 14 hoje, né? Na verdade hoje tem 13. Né? Rapaz, tá flutuando mais do que o dólar. Tá 13. Então aí agora a gente vai ver como é que vai ficar isso. Se vai conseguir os 17, se a votação vai acontecer ou não vai. Na verdade a gente possível pedir a retirada Não, o presidente da Câmara diz que não há por que tirar de pauta, porque são umas contas que estão paradas desde 2021. Já tem os pareceres necessários para ser colocado em votação. Mas em política, né, a gente infelizmente não dá para ter muita previsão do que vai acontecer. É aquele momento que a gente sabe que nos bastidores muita coisa acontece e que infelizmente nem sempre são publicáveis, né? Ou deveriam ser, mas não são. E aí vamos ver como vai ficar. Mas agradecer a presença do Dr. Rodrigo, né? Agradecer mais uma vez aquelas pessoas que acompanham a gente, não só aqui em Campos, mas também nos municípios vizinhos, São João da Barra, São Francisco, São Fidélis, várias outras cidades aqui da região. Você que acompanha a gente também pelas redes sociais, é sempre importante contar com a sua participação. É um assunto que a gente vai falar hoje muito importante, um assunto que a gente tem visto aí mais recentemente por casos envolvendo pessoas, vamos dizer assim, famosas, né? E tem se tornado muito evidente. Né? Algumas pessoas conhecem como câncer no intestino, mas a gente vai explicar um pouquinho melhor sobre isso e ninguém melhor do que o Dr. Rodrigo para estar falando sobre isso, né? Que a gente tem o prazer de receber aqui e, como você falou, né, é professor na Faculdade de Medicina de Campos e é também membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica, né? Então, assim, para a gente é um prazer recebê-lo aqui. Claro que a gente vai aproveitar para falar também sobre as ações do município, porque estão sendo disponibilizados gratuitamente exames que são necessários, importantes, e a gente vai falar um pouquinho também sobre isso, para que as pessoas fiquem atentas. Um dado da Secretaria Municipal de Saúde, eu não sei se aí engloba, provavelmente deve englobar também, né, atendimento na rede particular, que nos últimos 3 anos foram registrados cerca de 900 casos de carcinoma coloretal. Então é um dado, ou seja, foram 900 casos aqui em Campos, segundo a Secretaria de Saúde, nos últimos 3 anos. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso e como eu falei, a gente vai trazer também a oportunidade para que as pessoas possam... A Prefeitura vai estar oferecendo exames de colonoscopia para tentar zerar essa fila de espera existente no procedimento. Né? Então a gente daqui a pouco vai trazer detalhes, né, de como as pessoas podem recorrer aí a possibilidade de fazer esses exames. Perfeito, Rodrigo. Doutor Rodrigo, câncer de colo retal. Aí o Rodrigo fala agora câncer de intestino. Tá errado câncer de intestino, porque você tem ali uma série de outros diagnósticos que podem acontecer com o intestino. Então, basicamente, assim, a questão do câncer, de falar câncer do intestino, é uma forma até de exemplificar, facilitar o entendimento da população. Da gente falar assim, é um câncer no intestino, a população sabe que é o intestino. Porque se a gente fala assim, não, você tem um câncer no reto, no colo reto, e por vezes fica de difícil entendimento. Mas a terminologia correta é o câncer coloretal. Então, existem outras formas de câncer no intestino fino, no intestino, que é o intestino delgado, né? No duodeno, então são outras áreas da parte intestinal, entendeu? Mas esse que é o mais comum, que é o segundo na mulher e o terceiro no homem, é o câncer coloretal, que é o que a gente está discutindo aqui hoje, entendeu? Na verdade, a gente tem o mês de março, né, como a gente falou,
voltada essa conscientização, que é muito importante. Estima-se que no Brasil, pelo menos, surjam, aqui no Brasil, apareçam por ano uma média de mais de 40 mil casos, né? Como a gente falou, um número bastante grande, e o que vem chamando a atenção que são pesquisas que apontam, né, doutor, que cada vez mais ele está crescendo não só no Brasil, mas no mundo todo, né? E existe hoje, na verdade, um diagnóstico mais preciso que revela isso, ou realmente a gente tem tido mais casos? Eu acho que é um mix das duas coisas. Com o envelhecimento natural da população, a gente vê que, né, o mundo todo, com a melhora da medicina, melhora dos tratamentos, a população tem vivido mais, e isso leva ao aparecimento maior desses cânceres que a gente fala que é esporádico, que é esse que aparece nas pessoas mais idosas. E também hoje a gente tem mais alterações ambientais e genéticas, então isso também leva a um aparecimento maior dos tumores nos pacientes mais jovens. Então a gente sabe que isso tem a influência, e também, por muitas vezes, acontecia do paciente, por exemplo, está no hospital na cidade pequena e está lá com a doença muito avançada e falecer, infelizmente, da doença sem um diagnóstico. E hoje a gente sabe que isso é menos provável, porque a gente tem alguns centros de tratamentos que acaba direcionando esse paciente quando tem uma suspeita de ir para algumas regiões para tratamento. Então hoje eu acho que hoje é menos comum de ter pacientes que possam falecer ou não ter o diagnóstico, isso é menos comum. E também se tem essa questão também do envelhecimento da população, dessas alterações que eu falei anteriormente. E ele tem uma taxa de mortalidade muito grande ainda? Como é que é isso? Então, a gente sabe assim, igual você falou assim, uma média, né, uma estimativa do INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, é de mais ou menos uns 40 mil pessoas ao ano com diagnóstico. A gente sabe que durante a doença, em torno de 50% vão ter metástases, que é quando a doença já está mais avançada. A letalidade da doença ela é proporcional, ela é proporcional à maneira que a gente faz o diagnóstico. Quando a gente faz o diagnóstico de forma precoce, por exemplo, pacientes com lesões iniciais, com a doença só localizada no intestino, sem doença em outros locais, a gente sabe que a taxa de sucesso, tratamento e de cura é muito elevada, com trabalhos mostrando acima de 97%. Mas os pacientes que têm lesões intermediárias, fala assim para ficar mais fácil de entendimento, que são doenças que às vezes estão um pouco mais avançadas no lugar, ou tem alguns gângliozinhos perto da lesão que estão com doença. Essas lesões elas já têm uma taxa de sucesso de tratamento em torno de 50%. E os pacientes que têm doença já avançada em outros órgãos, que a gente chama de metástase, aí nesses casos já tem uma taxa de sucesso inferior, em torno de 25%. Então a gente sabe, isso a gente falando em 5 anos, né? A gente sabe que isso depende muito disso aqui que a gente está conversando. Então por isso a importância da campanha, da gente lembrar, porque por muitas vezes o paciente no trabalho, no dia a dia, não vai lembrar que precisa de fazer aquele exame e que já passou o tempo que o médico pediu para fazer. Então essas campanhas são importantes para isso, para o paciente ver a campanha, se lembrar que é necessário para ele e ele se programar a partir daquele momento. Óbvio que não é um exame que vai todo mundo ver essa campanha, tem que fazer o exame em março, não é isso, até porque os serviços não conseguem. Mas é um lembrete anual para todo mundo saber a necessidade, a importância para a gente poder cada vez mais chegar nesses casos precoces e poder ter um sucesso maior no tratamento. Na verdade, essa campanha é justamente isso, é buscar a prevenção, né? Ou seja, e aí a gente aqui durante o programa, a gente vai falar exatamente sobre isso, sobre situações que às vezes pode colocar uma pessoa em risco para desenvolver, né, a doença e também alguns possíveis sintomas, né? É importante falar sobre isso, até que as pessoas possam ligar essa luzinha de alerta e ficar atento aí. Eu vi a gente acaba lendo um pouco, como o Cláudio falou, né, a respeito de até alguns casos que têm acontecido e têm sido muito evidenciados, como acho que até a própria morte do Pelé foi relacionada a isso, né? E depois a gente veio com um caso agora também da cantora Preta Gil. Teve também a cantora Simone também, né? São alguns casos que têm surgido agora, e tanto no caso da Simone quanto no caso da Preta Gil, chamou a atenção o fato das duas serem mulheres e estarem mais ou menos nessa faixa aí
consideradas ainda jovens, né? Abaixo dos 50 anos. Abaixo dos 50 anos, é uma coisa que chama atenção. E eu vi um neto de uma falando que está cada vez mais comum entre adultos com menos de 50 anos e esse tipo de câncer se junta a outros 14 tipos de tumores que estão em ascensão, segundo o estudo da Universidade de Harvard. E aí eles falam exatamente que nesse estudo também ficou que em 44 países, 8 dos 14 cânceres que estão aumentando entre adultos com menos de 50 anos estão no aparelho digestivo. E eles falam, né, que no caso, a gente, como o senhor falou, tem o colo retal, o esôfago, o ducto biliar, a vesícula biliar, a cabeça e pescoço, fígado e pâncreas e estômago. A gente, dessa questão do aparelho digestivo, isso tem muito a ver com essa questão da alimentação realmente hoje em dia? Sim, a gente sabe assim, o que acontece, toda vez que a gente fala de pacientes com qualquer doença oncológica, a gente sabe que alguns alimentos eles interferem, que a gente chama assim de fator ambiental. Toda doença ela vai precisar de ter um fator ambiental que vai dar o início ao processo de desenvolvimento da célula do câncer, com também alguma alteração celular genética do próprio tecido. Entendeu? Então tem que ter as duas coisas. O fator ambiental causar e o fator ali no tecido que vai causar o tumor, aceitar esse fator e ter o crescimento tumoral mesmo desenfreado. E a gente sabe que a questão da alimentação é uma questão muito importante. Então, uma das formas de se evitar seria evitar carne vermelha em excesso. Então, a orientação é até 300 gramas por semana. Que a gente sabe que na nossa alimentação no Brasil isso. A gente acaba passando muito disso, né? A gente vai no churrasco, num churrasco só a gente passa de 300 gramas. Isso seria uma orientação semanal. Carnes processadas, que são essas carnes que são enlatadas, tudo isso aumentam a questão, né, do aparecimento das neoplasias. E também assim, o alcoolismo, o tabagismo, isso também leva a um aumento, né? Então, assim, de fatores associados à alimentação, os principais são esses. Deixa eu fazer uma pergunta aqui que eu sei fazer, sou produtor, mas assim, eu sou o maior consumidor. Eu brinco até que falo que é salsicha. Salsicha é esse mal todo? Então, na verdade... Pode. Não, só e para concluir, porque assim, rapaz, para quem gosta, como eu, o trem é bom demais, como diz o mineiro. Mas na Alemanha é que você vai ver o consumo básico lá né, bruto da salsicha. Então, eu acho que não sei se tem diferença. Eu estou falando que eu sei fazer porque por causa daquele negócio de charcutaria, então eu sei que leva nitrito, nitrato, enfim. Lá na fábrica leva, o pessoal fala que leva até a limpeza do chão. O cara torce o pano lá e vai. Enfim. E tem também um outro produto que é aquele hamburguinho de hambúrguer. Pronto já, prático. Pessoal, esse eu não como não, mas a salsicha eu sou assim, se deixar 2 vezes por dia. Assim, eu particularmente também vou dizer que também gosto também. Eu acho que, na verdade, a nossa culinária, né, a gente gosta de um churrasco de uma linguiça, uma salsicha, desse tipo de... Tem a feijoada que vai vir um paio, a gente sabe do prazer, né, dessa alimentação. Mas essa alimentação entraria nesse rol de carnes processadas, exatamente por ter esse tipo de substâncias para poder fazer a conservação, né? Por isso que assim, uma salsicha, às vezes não precisa nem de ser refrigerada, fica lá, né, pendurada no açougue e não precisa de refrigeração. Então essa questão da carne processada, que são os embutidos, né? Então toda essa parte de embutidos entram como carne processada e aumenta o risco mesmo do aparecimento dessas lesões. E você vai lá na formulação dessas carnes processadas, mortadela, esses embutidos são sempre muito saborosos. Tem o GSM, né, que é o glutamato monossódico, e tem o CSM, que é carne separada mecanicamente. Separado mecanicamente,
que o pessoal usa é assim, carcaça de frango, de osso, de boi e tal. E eles falam que separa aquilo mecanicamente. Eu nunca visitei fábrica nenhuma, assim, grande, mas já tem vídeos na internet que falam, mas não comprovam, que tritura o osso com tudo. Então, não sei se isso vai fazer esse mal todo, se essa coisa toda é assim, desse jeito. Então, é aquilo que o senhor falou, não só pelo produto cárneo que é usado ali, mas, sobretudo, pelos químicos que são utilizados. Talvez mais pelos químicos do que pela qualidade da carne, né? Também. Mas, assim, o que a gente orienta a população, óbvio que ninguém... isso é uma coisa proibitiva, né? Como tudo na vida, assim, é evitar o excesso, né? Então, não é porque você vai se alimentar uma vez na semana com alguma coisa que não é o ideal, que você vai estar fazendo alguma coisa de tão ruim para o seu trato digestivo, entendeu? Então, eu acho que a pessoa, por vezes, é melhor você ter uma boa alimentação e um dia sair um pouco dessa alimentação e se prevenir adequadamente fazendo os exames, muito provavelmente você não vai ter problema nenhum, né? Doutor, agora, às vezes a pessoa está com que tipo de sintoma, de sinal, isso pode levar a pessoa à necessidade de buscar logo uma ajuda profissional? Qual é o primeiro passo, na verdade, né? Ou seja, que profissional ela procura até ela chegar a esse diagnóstico mais preciso? O que acontece, os sintomas, é difícil até da gente orientar sempre a população com os sintomas, porque muito nas fases iniciais, que a gente vai conversar um pouco mais na frente, que a gente, na verdade, assim, a importância dos exames, para poder realmente evitar o aparecimento. Sim. Então, muitas vezes, assim, essas lesões iniciais, elas não dão sintomas, né? Então, é muito difícil da gente levar isso como não, se só tiver o sintoma, procura o médico. Isso. Então, eu acho que não é o melhor caminho, entendeu? Porque na fase inicial, ela vai ter muito poucos sintomas. Mas os sintomas principais do início, que vão levar assim, um primeiro alerta para quem pode estar com alguma doença já, é o aparecimento do sangramento nas fezes. Então, evacuei, tem umas fezes misturadas. A gente vê normalmente assim, as fezes misturadas quando o problema está mais perto do fim do intestino grosso. E quando está meio que no início do intestino grosso, aquelas fezes com sangue mais já digerido. Fica parecendo assim, uma borra de café ali, entendeu? E aí ele consegue falar com a gente, mudou meu intestino, o aspecto das minhas fezes mudaram. Então, ou sangue misturado com as fezes, ou essas fezes que mudaram de cor, ficou mais enegrecidas. E outra coisa também, que é a sensação de não esvaziar o intestino. É um sintoma também que é comum. Ele fala que ele vai evacuar, ele evacua, mas ainda fica aquela sensação que está faltando alguma coisa. Não se sente leve, né? Então fica aquela sensação ainda de estar faltando alguma coisa para evacuar. E a outra é aparecimento de cólicas e gases. Porque aí o tumor não deixa, né, passar muito as fezes e fica meio que represando e dá essa sensação. Então são os primeiros sintomas. A outra pergunta que você falou é qual profissional procurar. Então, assim, a gente sabe da dificuldade, né, da gente pensar num paciente privado e de um paciente do sistema de saúde. Então, o sistema de saúde, o primeiro local que ele vai procurar é realmente as unidades básicas de saúde. Então, tive uma alteração, evacuei, sai sangue, e aí vai procurar essas unidades básicas para poder solicitar. E na parte do paciente privado, normalmente ele vai procurar o consultório. Aí pode ser um clínico geral, um gastroenterologista ou um proctologista, entendeu? Que são os principais aí que você vai com essas queixas, com certeza eles vão pedir os exames direcionados. Agora, eu vi também que muitas vezes o surgimento da doença, ela começa através de lesões benignas. Sim. Justamente por isso é importante a questão dessa prevenção, de buscar logo um profissional. Então, essa eu acho que é a parte principal de tudo que a gente fala. O que acontece? Falar um pouquinho sobre prevenção. Eu acho que é tentar resumir, que eu acho que para todo mundo entender. Quando a gente fala em prevenção, a gente tem que pensar no paciente que com a idade que vai ter maior incidência da doença, né, para a gente poder pegar bem no início. Então, como é na próstata, na mama, que a gente já estipulou uma data e vai começar.
Essa data do colo retal vem cada vez caindo, né? A gente começou com 50 anos, hoje já está 45 no Brasil e tem países fora que já estão com 40 anos no início dessa prevenção. Então a gente sabe que no sistema de saúde básico, essa prevenção ela é com sangue oculto nas fezes, tá? Não é o melhor exame, mas se a gente for pensar do ponto de vista populacional, não tem como a gente pegar com 45, 50 anos e fazer colonoscopia na população inteira. Então não adianta a gente colocar isso como medicina pública, né? E isso a gente não vai conseguir, porque aí na verdade vai ser uma coisa que, de vez de fazer o bem, vai fazer o mal. Aí a pessoa que realmente está com sintoma não vai conseguir fazer o exame, porque não vai ter disponível, se a gente disponibilizar para todo mundo. Sim. Então, na medicina pública, basicamente o que se faz é esse sangue oculto nas fezes, que aí se ele vier positivo, faz como se fosse um rastreio, se ele vem positivo, encaminha para colonoscopia. Então você foi lá na unidade básica, ó, minhas fezes mudou, está diferente, eles vão pedir um sangue oculto, deu positivo, encaminha para colonoscopia. Já no privado, o que a gente faz normalmente já é hoje, aos 45 anos, fazer a colonoscopia. Por quê? A colonoscopia ela é um exame que ela faz tanta prevenção do diagnóstico precoce, que é essa que a gente vai fazer quando o sangue oculto das fezes dá positivo, aí vai pedir a colônia e vai dar o diagnóstico precoce. Que a gente fala que é a prevenção secundária, que é o objetivo de pegar as doenças no início para poder ter aquela taxa de cura boa. E tem a forma que ela faz, que é a prevenção primária. Ela evita de ter o câncer. Quando a gente tem pólipos no intestino, a gente tem, por exemplo, um pólipo com displasia de baixo grau, ou seja, é uma bolotinha lá no intestino que o colonoscopista vai fazer o exame e vai lá e remove essa bolinha, que é uma alteração, que a gente fala displasia da mucosa do intestino. Se ele remove ela inteira, isso não vai virar um câncer, entendeu? Isso demoraria de 8 a 10 anos para virar câncer. Então, se eu removi, eu evitei de fazer o câncer, entendeu? Então, isso é a importância da gente fazer a prevenção. Então, por exemplo, se eu faço um exame com 45 anos, tenho 4 pólipos lá e tiro os 4, se talvez eu esperasse 55, eu ia ter sangue oculto nas fezes, ia ter feito, por exemplo, eu ia ter sangue nas fezes, iria ter feito sangue oculto, iria fazer a colônia e ia dar o diagnóstico precoce. Ia ficar curado. É uma maneira de rastreio? Ok. Mas é muito melhor você pegar nessa fase dos pólipos e evitar que se tenha o câncer, né? Então a gente sabe, essa é a importância da prevenção. Então, tudo que a gente conversa com os pacientes, a gente sabe que assim, uma das coisas que a gente tem, hoje se tem cada vez menos. Mas, por exemplo, eu tenho familiares mais velhos que eles não aceitam o exame. Vai colocar um aparelho no meu ânus, e aquele machismo, né? Sim, que a gente sabe que é uma coisa besta, mas é difícil da gente tirar da cabeça da pessoa mais idosa. Sim, sim. Mas a gente no dia a dia, a gente conversando, tendo essas campanhas, a gente mostrando a importância. E eu acho que a sociedade também está mudando, está aceitando melhor isso. Óbvio que a gente vai ter ainda pessoas jovens que vão ter essa visão meio antiga, mas no geral a gente vê que cada dia isso está melhor, está mais fácil. A gente fala da importância de que o exame pode fazer isso. O cara, nossa, eu posso evitar de eu ter um câncer, então eu acho que vale a pena fazer esse exame aí. Na verdade, hoje, vou até adiantar, mas o senhor pode confirmar ou não. Cara, não só jovens, mas boa parte dos jovens. Isso porque eu tenho jovem em casa, eu sei como é que funciona a coisa. Eles já vão ao consultório, vão ao médico já com todo o pré-diagnóstico do Dr. Google. Sim. Que agora tem o chat GPT, para complicar mais ainda. Se o Google era bom, depois você aprende a usar aí o chat GPT para você ver. O cara é top esse tal de chat GPT. Não sei se você já usou. Não, ainda não. Eu já usei, rapaz, conversa com você numa facilidade, parece um médico. E aí a gente confunde as coisas. Sim. Porque aquilo que o senhor falou, que a gente estava conversando num assunto particular, em off, de um filho meu, falou, porque fez isso, deu um sintoma assim, 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 e aí o senhor falou, cara, a gente conversa, mas uma coisa é conversar, outra coisa é ir na prática. Então, assim, eu tenho certeza que esses jovens o senhor deve confirmar, eles já chegam lá meio que pré-diagnosticados por esse sistema. Isso leva a uma ansiedade muito grande.
Nossa maior Perfeito. dificuldade do paciente, às vezes, é isso. Ele faz um exame, é muito comum, por exemplo, igual nessa situação aí. Faz a colonoscopia, vem um adenoma, tirou, está curado, mas aí ele entra no Google, pesquisa, acha que aquilo dali ele vai ter um câncer, que daí não tirou. Então isso leva um estresse, a pessoa às vezes demora umas 3 semanas para conseguir a consulta, fica umas 3 semanas achando que está com câncer, que não está, fez um exame que preveniu de ter o tumor, e por ler alguma informação, e às vezes assim, na hora que lê, fala que aquilo dali pode virar um câncer e foi todo removido, ele não consegue entender essa diferença aí, e isso leva também a essa aflição. Eu acho que o Google, como toda pesquisa, ela é muito importante, mas tem a parte boa, que às vezes a pessoa chega muito bem informada, sabendo que tem a cirurgia por videolaparoscopia, que tem alguma coisa, que o tratamento faz isso, faz aquilo, chega com um entendimento um pouco melhor, mas também leva uma aflição, muitas vezes, daquela pessoa que às vezes é um pouco negativa, de achar que já está morrendo, já está com alguma coisa desse tipo. A gente conhece as pessoas aí assim, né? Não é o caso de Beto, não, mas tem gente aí que fica desesperado quando pesquisa aí os Googles da vida. Agora, você fala que a pesquisa é importante. Te ajuda em alguma coisa, por exemplo, eu ter... Claro, pergunta de... né? Assim, como leigo. Eu ter um pouco de entendimento sobre aquele problema que eu estou tendo. Eu acho que facilita. Conscientiza a gente? Eu acho que conscientiza e facilita o entendimento de algumas coisas. Por exemplo, quem vai operar assim, alguma cirurgia do intestino, por vezes chega com aquele medo de ter bolsinha, né? Eu acho que é um medo de todo mundo que vai fazer esse tipo de tratamento. Então a pessoa, por exemplo, que vai lá e faz a pesquisa, entende a cirurgia, já leu, quando a gente vai contar como vai ser feito, e assim, os riscos de ter bolsinha, a gente sabe que os riscos de ficar com bolsinha, nos casos iniciais, em tudo isso que a gente conversou aqui, é muito pequeno, né? E a gente tem uma taxa de não necessidade dessas bolsinhas de colostomias, né? Que são aquelas bolsinhas que saem o cocô ali. Então, quando o paciente ele já vem com uma pesquisa, ele consegue já estar entendendo, da gente poder explicar a cirurgia. E esse entendimento assim do procedimento, que é por laparoscopia, a cirurgia convencional e tudo, a gente sabe que ele chega com esse entendimento e isso facilita. Tem as situações que facilitam e tem as situações que dificultam. Aquelas pessoas que às vezes chegam com essa situação de estar achando que vão morrer ou alguma coisa desse tipo. Agora, assim, é aquela história, a gente fica pensando, se eu posso pesquisar o pós, por que eu não pesquiso o pré? Seria tão bacana também, né? Como me prevenir do câncer de colo retal. Com certeza. Né? Seria bacana se... É claro que existe a pesquisa também, mas, assim... É mais comum após o diagnóstico. Num nível muito, né, numa intensidade muito menor. Nessa esteira ainda de prevenção, exercício. Porque para muitos o exercício assim, incomoda, atrapalha. Para outros é a serotonina que libera ali a endorfina, beta-endorfina, vai liberando esses trem tudo. Que, aliás, essas substâncias são produzidas no intestino. Sim. Da felicidade, você sabia? Eu fui justamente com um professor especialista e falou, rapaz, se você é feliz, agradece o seu intestino. Por isso que quando a gente não está bem do intestino, a gente está mal-humorado, está tudo errado. Ué, não tá aí, o enfesado é por causa disso, ué. Quando fala que a pessoa tá enfesada. Ah, sim. Enfesado é porque tá cheio de fezes. É. Justo. Perfeito. Então, assim, a questão o exercício físico, eu acho que é uma daqueles lemas, né, de praticamente quase todas as doenças, né? Se você se cuida bem, faz exercício físico, tem uma boa alimentação, isso tudo vai reduzir o índice de aparecimento de neoplasias. E isso leva também o melhor funcionamento do intestino. A gente sabe que, por isso assim, que às vezes no pós-operatório a gente sempre fala com o paciente, você tem que andar. Porque o paciente deitado, acamado, é muito mais difícil dele evacuar e do trânsito dele funcionar. Então a gente caminhar, a gente movimentar, a gente praticar exercício, deixa o nosso intestino mais regular, mantendo as fezes menos ali e causando menos essas lesões, que é
Se a gente come uma comida com embutido e ela fica mais tempo em contato com a mucosa, a chance dela causar algum mal ali é maior. Então a gente sabe assim que uma das formas de prevenção é isso, é evitar a obesidade, evitar o sedentarismo, praticar exercício físico e ter dietas ricas em fibras, vegetais, legumes, essas coisas que a gente sempre orienta para a maioria das doenças, né? Basicamente assim, tudo que é bom para o seu coração vai ser bom para o seu intestino também. É mais ou menos Está isso relacionado. Só mais uma, tem uma postagem aí, eu não sei se você está vendo, Rodrigo, do Eduardo Shimoda. Shimoda é sensacional, sou fã do Shimoda desde antes da pandemia, depois na pandemia. Esse cara fez um trabalho excepcional, semana passada a gente falava aqui, e ele é especialista em estatística, né? E ele faz aqui um agradecimento ao senhor. Mas o Shimoda, assim, sempre que eu falo dele, eu falo com muita alegria. Não conheço pessoalmente, mas ele nem pôde parar para dar uma entrevista a gente. Ele estava naquele corre-corre da pandemia, porque os cálculos que ele fazia é que projetava a onda, né, da Covid em Campos, que cada cidade é uma cidade, cada país é um país, enfim. E dali ele projetava o que seria para a semana que vem, o que seria, como que seria, e dava todo um norte aí à equipe de trabalho que foi fundamental para que esse vírus não se alastrasse mais e fizesse mais vítimas ainda. Mas ele diz aqui, ó, bom dia a todos. Rodrigo é um excelente profissional e graças a ele e à sua equipe, um grande amigo meu está vivo. O Dr. Rodrigo foi um dos que tratou o professor Dálcio, que foi meu orientador de mestrado e doutorado. Só temos a agradecer por todo o seu conhecimento e profissionalismo. Fique à vontade aí para... Não, agradecer Shimoda. Shimoda foi meu professor de mestrado. Shimoda é Shimoda, né? Shimoda, é meu professor de mestrado lá na Cândido Mendes, no meu mestrado profissional, e foi meu orientador. E é um amigo. Se você ainda não conhece, vale a pena conhecer. Pô. É uma pessoa... Acho que Shimoda foi meu professor também. Acho que ele foi meu professor no cursinho pré-vestibular, se eu não me engano. Ele dava aula antigamente no cursinho também. É uma pessoa... Você prestava tanta atenção que você está achando, né, Rodrigo? Não, eu tô achando. Porque também já faz tempo, entendeu? Ah, tá. Então é por isso. Não porque você bota aí. Se for fazer as contas, tem mais de 30 anos. Então não, 30 anos. Tem mais de 20 anos. Tem mais de 25 anos, então. Então tá perdoado. Não, eu só tenho mais uma pergunta sobre... aí o Rodrigo pode definir o fechamento desse bloco para a gente voltar no outro falando também, claro, do colo retal. Existe um problema e assim, eu percebo isso nas pessoas porque a gente vai partir para aquele lance do mau humor de novo, por conta do intestino, essa coisa toda. Quem tem prisão de ventre, e aí tem dificuldade para evacuar, a hora que evacua é complicado, não é? É muito difícil, até às vezes está entre a família ali, entre um caso e outro, um brinca, outro brinca, mas aquilo é um negócio sério. A que ponto a gente deve ter preocupação com essa prisão de ventre e se existe alguma correlação ou relação com o colo retal? Então, a prisão de ventre, na verdade, não tem assim, comprovadamente nenhum trabalho que mostre que a prisão de ventre aumentaria a chance de você ter o câncer coloretal. Mas com certeza as pessoas que têm essa má alimentação com embutidos, carnes processadas, carne vermelha, a tendência, se ele tem uma prisão de ventre, é desse mal que ele faz ficar mais tempo em contato com a mucosa. Então eu acho que isso pode levar a uma influência. E o ideal sempre assim é você tentar ao máximo melhorar o seu hábito intestinal também. E a gente sabe com dietas ricas em fibras, tudo aquilo que eu falei, e fazendo atividade física, a tendência é organizar melhor esse hábito intestinal aí. Mas a gente sabe que algumas mulheres, algumas pessoas realmente têm essa questão da prisão de ventre. E isso também é muito associado assim, à nossa cultura hoje de trabalho. Então, por muitas vezes a gente sai de casa, vai para o trabalho e fica muito tempo no trabalho e não tem tempo de lembrar desse momento de ir ao banheiro, entendeu? Então isso tem muita associação com isso também. Você
está falando em trabalho, e é interessante, desculpe interrompê-lo, pode continuar o raciocínio, mas vou só acrescentar aqui, computador, para essa garotada aí que fica no computador, eles prendem tanto para ir ao banheiro, quanto para comer, para tudo, fica ali, e quando come no computador e olha lá. É outro problema. E é muito disso, porque na verdade o ser humano ele foi criado assim. É parecido com um animal, né? Assim, um cachorro. Você anda com ele na rua, deu vontade, ele vai parar e vai fazer. Então, por vezes, no trabalho, a gente tá ali no nosso estresse, no nosso dia a dia, e às vezes dá aquela vontade, você por tal, eu, por exemplo, às vezes numa cirurgia, vocês aqui num programa, você segura, e aquilo ali passa aquele momento, e isso começa a fazer uma alteração do seu hábito intestinal. Então, por vezes, é uma má alimentação associada a esse estresse do dia a dia, entendeu? Mas assim, a gente não tem comprovadamente que também as pessoas não sabem, eu tenho prisão de ventre, eu tenho causar um desespero, não tem comprovadamente nada que confirme isso, entendeu? Mas óbvio que um bom hábito intestinal seria muito melhor para você evitar o aparecimento dessas lesões para esses outros maus, como eu falei anteriormente. Perfeito. Rodrigo, quer fechar o bloco aí? Tem alguma... Não, a gente pode ir para o intervalo, depois a gente volta falando um pouquinho mais sobre essa parte de tratamento, até para falar um pouco sobre essa questão de caso cirúrgico, como que é a recuperação do paciente, né, como que é esse acompanhamento depois, porque às vezes a pessoa também faz a cirurgia e não faz depois o acompanhamento correto, não volta para fazer o acompanhamento necessário, né? Então é importante falar sobre isso também. A gente está falando da prevenção, mas a gente pode falar também dessa parte mais cirúrgica e aí falar também com o doutor, né, porque cirurgia oncológica, né, é uma coisa que a gente tem, imagina a responsabilidade que é uma área que a pessoa tem que ter muita predisposição, porque passa por muita coisa, acho que tem que ter a cabeça muito boa, né? A gente tem visto hoje cada vez mais casos, né? E cada vez mais em pessoas mais jovens, né? E ter essa cabeça muito firme, né? Para poder lidar com isso e saber como é que surgiu esse interesse dele, né? Por essa área, que é uma área que a gente sabe que está em ascensão, mas que tem... né, precisa dessa parte de humanização muito grande, não que as outras áreas da medicina não precisem, mas imagino, né, que lidar tanto com diagnóstico quanto com esse tratamento, né, exige muito de um profissional e a gente pode falar um pouquinho com ele a respeito disso. Tem um lance que eu vejo muito na internet, principalmente mulher, as coroas da época da minha mãe eram assim, as coroas de hoje. Esse povo tá saudável mesmo? Esse povo tá maromba aí, que tá só na academia, ou tá tomando bomba? Depois a gente vai falar sobre essas consequências também, e que, na verdade, pode dar um tipo de problema, um câncer, por exemplo, como pode dar o próprio câncer do colo retal também, que é o caso de ser o segundo câncer mais incidente nas mulheres, o terceiro nos homens. E outras perguntas também, outros temas relacionados a essa questão aí da recuperação que o Rodrigo tocou muito bem. A gente volta então, meu caro doutor Rodrigo, vou fazer assim para separar os dois Rodrigos aí. Doutor Rodrigo, daqui a pouco, no próximo bloco. E a você que está nos acompanhando aí, também siga, fique ligado aí tanto no Face, no YouTube, no Instagram, daqui a pouco esse programa estará disponível em podcast e logo mais ainda com reprise na Plena TV. São 7h54 em Campos. Nós vamos com o oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e Plínio Bacelar Vacina. Agora com um aplicativo, tanto para o laboratório quanto para a vacina também. Baixe aí na sua lojinha de aplicativos. Laboratório Plínio Bacelar, para você acompanhar todos os seus resultados, marcar os seus exames, enfim, né, ser muito mais ágil, muito melhor, muito mais confortável, agradável, né, para você, e ágil também, né, para você receber os resultados todos que você precisa. Green Market, todos os sabores da Páscoa em um só lugar. Alface crespa